Escuta aqui, gente! Mais um episódio do Escuta o Mercado Sem Filtro. E hoje, nossa convidada, Paula Freitas. Amiga, obrigado por aceitar nosso convite, em vir contar um pouquinho de sua história, da sua trajetória, do seu pós-BBB, que já tem um tempo, tanta coisa mudou. Você inseriu nesse universo aí de marketing de influência, e como influenciadora, como modelo, tanta coisa a gente vai conversar aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, gostosinho. Que bom estar aqui, vamos conversar. E eu acho que essa foi a melhor fase que você poderia ter me convidado, de amadurecimento e conseguir falar um pouco sobre isso, sobre essa responsabilidade de trabalhar com marcas, enfim, de estar no meio digital, que hoje é realmente, eu acho que o maior meio pra gente alcançar as pessoas. Com certeza, é verdade. Então, assim, já vamos começando a falar um pouquinho, a galera já sabe, te conhece, mas conta um pouquinho aí de como que foi essa experiência aí de quando você se inscreveu pro Big Brother. Como é que foi? Era uma vontade de muito tempo? Como é que aconteceu isso nos bastidores assim? Como é que surgiu isso? Bom, eu acredito que o Big Brother hoje deve ser o sonho de muita gente. Sim. Se não for mais da metade da população brasileira desse país de participar. Só que eu sempre fui uma boa telespectadora, né? Eu assistia Big Brother como qualquer uma outra pessoa da época do telefone fixo. Eu até falo isso na minha inscrição. Eu sou tão fã que eu sou da época do telefone fixo, então eu ligava pra votar com a minha mãe. Que legal. Então, eu era biomédica, ainda continuo sendo, graças a Deus, por formação de curso superior e graduação também, pós-graduação no caso. E aí, eu trabalhava como funcionária pública, servidora pública há exatamente 7 anos, quando eu tentei a minha primeira inscrição. Então, foram 2 anos tentando, na segunda tentativa eu entrei na casa. Eu digo que foi na raça, não foi por quem indica, não nada do tipo. E aí um dia eu tava em casa pensando, olha, eu não sou herdeira, não entendo nada de internet. Eu costumo dizer que eu vim entender de internet de um ano pra cá, como é que as coisas acontecem, porque era uma realidade tão, tão, tão distante. O famoso Era Uma Vez, de Conto de Fadas. Então, era muito distante mesmo. E aí eu me inscrevo, entro no Big Brother e a minha vida vira de cabeça pra baixo. E aí é quando a gente começa a entender um pouquinho, mas não entrava na minha cabeça muita coisa do que acontece na internet, de como a internet funciona. Porque eu sabia mexer muito bem com pacientes, com sangue, urina, etc. Era dentro de laboratório. Mas essa realidade que vocês vivem aqui, que hoje eu vivo, era muito distante. Mas foi um sonho realizado. E foi primeira inscrição? Já Foi entrou? a segunda. Então eu tentei a primeira. E aí você foi pra Casa de Vidro? E aí eu fui pra Casa de Vidro. E aí eu já falei, quando eu cheguei no hotel, quando me capturaram em casa, eu falei que eu só descobri quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né? Eles foram me buscar em casa, literalmente, em Jacundá, no Pará, no interior. E aí, nessa captura, quando eu entrei no hotel, que eles me contaram, olha, você tá na Casa de Vidro, já não tinha mais opção de falar, tô voltando pra casa. Era o tal do ou vai ou racho, é agora ou nunca. E eu já disse, entrei emparedada. E realmente já foi meu primeiro paredão. E foi o primeiro paredão que mudou a minha vida. E que legal, né, Paula? Porque quando as coisas é pra ser, de fato, elas são. Porque, por exemplo, você entrou, de fato, era um ponto de interrogação ainda. E você entrou emparedada. Tipo, dependia do público pra você Exato. entrar. E se ao menos te conhecer, né? Você tava ali, era Não tinha tipo... muita. Assim, a internet começa a ver a nossa vida a partir daquele momento. Eles acharam coisas que eu já não tinha nem mais no meu celular. Então eu fui bombardeada com tudo sobre a minha vida, literalmente, que as pessoas foram achando. Esse é o poder da internet. Caraca. Que quando eles querem, eles conseguem. E aí a minha vida veio vindo à tona de tudo que eu fazia, tweets antigos, coisas que nem eu tinha mais acesso, eles tiveram. Então, eles puderam conhecer em 2 dias um pouco da minha vida, que até eu mesmo tinha esquecido, mas eles conheceram. Então, realmente entrei emparedada, mas foi o paredão da minha vida. E assim, de fato o BBB, ele é como se fosse uma escola também, né? Porque você tem uma percepção... Ali é um jogo da vida real de verdade. Só que né? maximizado e mexido porque tem que ser mexido. Que não deixa de ser diferente aqui fora. É a mesma coisa. Você só vai ter acesso a certos lugares, a certas pessoas, se você conhecer e se assim você quiser. É o jogo da vida real, só que de uma forma maximizada, onde você não consegue cruzar a rua para poder não te encontrar. Não tem jeito. A gente vai ter que se encontrar dentro de um mesmo cômodo, que seja para dormir, que seja para comer, que seja para fazer uma prova, para treinar, mas a gente vai ter que se encontrar. Não tem como eu te evitar. Verdade. Não, isso aí, eu acho que isso é o desafio, assim, mais tenebroso que as pessoas enfrentam ali, né? Você lidar com todos os dias com a mesma pessoa, com personalidades Foi pra mim o diferentes. meu maior desafio, porque eu sou o tipo de pessoa que hoje eu gosto de não conflitar. Em que sentido? Eu odeio conflito, mas se ele vier eu também não fujo dele. Então lá dentro não tinha como fugir do conflito, porque se eu tenho algum problema com você, Lucas,
eu não te atendo, eu não respondo suas mensagens, eu te bloqueio no Instagram. Entendi. Eu deixo de... Talvez se eu sei que você vai estar num evento, talvez eu procure para um camarote diferente, para uma área diferente, eu nem vou. Lá não tem como isso acontecer. Então, eu que odeio conflitar, que evito pessoas para não conflitar, lá era um encontro, era um lugar para me encontrar com as pessoas. Então, foi a minha maior guerra, ter que encontrar com as pessoas e automaticamente ter que ser obrigada a conflitar, porque o Big Brother é um eterno conflito. Você consigo mesmo, você com o outro e você com o Brasil. E isso, na verdade, tem pessoas que trabalham isso, amadurecem, e isso, né, traz isso como uma atividade, uma prática para você trabalhar isso melhor em você. E você acha que nisso trabalhou de forma positiva? Por exemplo, você lida hoje com essa questão de embate muito de forma mais madura? Então, eu tive que fazer muita mentoria de inteligência emocional, muita terapia, porque eu carreguei o Big Brother por 1 ano e meio como trauma. Eu falava pra todo mundo que ele era a minha maior bênção, mas que também era a minha maior desgraça. Eu usava essa definição. Só que o Big Brother foi uma bênção. Ele não foi uma desgraça. Ele foi lugar de aprendizado. Ele foi lugar realmente para eu entender que aqui fora a gente não tem tempo para ficar deixando as coisas de lado. Ou você resolve, ou você resolve. Não tem como deixar as coisas mal resolvidas. A vida é um eterno problema que tem que ser resolvido. Mexer com pessoas, lidar com pessoas é um eterno conflito e você tem que saber como lidar. Então o Big Brother me ensinou isso. E por 1 ano e meio eu tive que fazer essa mentoria, me destravar de traumas porque eu me culpava das minhas atitudes lá dentro. Mas eu não tinha noção de como que seria a Paula encaixotada dentro de uma TV pro Brasil inteiro, como é que eu iria ser. Mas o X da questão está aí em como você não conseguir prever isso. Exato. Né? E eu me culpei por muito tempo por isso. Então eu tive que fazer terapia, muita coisa, até eu entender que não tinha que ser diferente, tinha que ser daquela forma para eu chegar até aqui e entender que eu não tenho tempo para perder tempo. E assim, todos os ex-BBBs que eu conheço, eles falam exatamente isso. Lucas, não tem como a gente prever nada. Às vezes a gente assiste e fala assim, mas eu faria diferente, eu entraria diferente. Lá é uma coisa totalmente assim... Parece que a gente tá num mundo paralelo. Você não vê tudo que tá acontecendo dentro da casa. E realmente você tá num mundo paralelo. É diferente. Imagina, tu olha para um lado, planta. Tu olha para o outro, céu. Tu olha para o outro, gente que tu quer conflitar. Tu olha para um lado, tá, cadê meu celular? Quem eu amo? Como é que tá? Como é que eu faço? E agora, esse Big Fone toca? E agora, a gente entra ao vivo? Vai vir uma prova? Meu Deus, é uma eterna pressão. O Big Brother é uma eterna pressão. Gente, que bacana. E assim, conversando com você aqui, Paulo, eu já vi o quanto você pegou isso como, de fato, como algo que te amadureceu, te empoderou como mulher, como pessoa, como influência, como empresário, com uma sequência de coisas que aconteceu depois do programa. Sim. Né? Como isso foi, de fato, uma bênção pra você, né? E esse impacto de como você relatou aqui pra gente, quando você sai do programa e aí você vê tudo acontecendo, mundo de cabeça pra baixo, uma menina, né, tipo, anônima, e de repente... Não sabia nem atravessar uma faixa de pedestre, Olha Lucas. que doido. Eu não sabia como que era. Eu não entendia nada de Instagram. O Instagram pra mim era diversão, era biomédica do interior. Eu não entendia nada, absolutamente nada. E eu acho que foi um dos motivos que me escolheram, porque, Paula, tá, mas você conhece algum artista só pelo celular? Você vai em show? Não. Você tem acesso? Não. Então era tudo muito distante. Era uma realidade paralela à vida que a Paula Freitas tinha há 3 anos atrás. E agora conta aqui, Paulo, com tudo isso que aconteceu, assim, você teve uma mudança estética. Muito né? grande. Muito grande. Graças a Deus. O que aconteceu? Era já algo que te incomodava? Ou foi algo que você te incomodava porque a rede social fez com que você tornasse isso Sim. algo que te magoava? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa mudança Então, radical. Poucas pessoas sabem, mas eu sou biomédica esteta. Eu tenho pós-graduação em estética avançada. Então, entrar no Big Brother foi uma decisão. Eu entro num banco, pego um empréstimo e abro a minha clínica. Então, eu já gostava disso, de beleza. Porque eu não tinha acesso financeiro a isso. Então, eu queria ter esse acesso à beleza, porque eu achava incrível um botox, um preenchimento, uma cirurgia plástica. Era meu sonho ter seios até então. Eu não tinha peito, então eu queria ter acesso a isso.
Então, eu sou formada, tenho pós-graduação em estética avançada, e era uma escolha, ir pro Big Brother, ou então fazer minha clínica, minha pós, enfim. Então, quando eu tenho a oportunidade, que eu tenho acesso, que todo mundo briga, que todo Big Brother parece que tem direito a uma harmonização quando sai, é verdade. Todo Big Brother tem. Não faz se não quiser, tá? Porque todo Big Brother tem. É a primeira coisa que chega pra gente. Vamos mudar? O que vocês acham? Então, quando eu tive essa oportunidade, eu falei, eu quero. Claro. Era uma coisa que eu sempre quis. Só que eu não tinha acesso financeiro a isso. Sendo real, eu não tinha dinheiro pra isso. E aí, eu saio do Big Brother também recebendo um monte de hater em relação à minha sobrancelha, em relação à minha barriga, em relação ao meu peito. Já era uma coisa que eu queria muito fazer. E aquilo maximiza, que eram ataques assim do tipo de me chamar de macaca pra frente. Era muita coisa muito assustadora. De fazer até minha família parar no hospital. Meu irmão parou no hospital da minha cidade com tanto hater que eu recebia sobre mim, sobre o meu jeito, sobre o meu corpo. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer cirurgia plástica, eu fiz. Quando eu tive a oportunidade de mudar a cor do meu cabelo, eu mudei. De fazer um preenchimento, de fazer um botox, tudo que tinha a ver com estética. Que eu quis fazer, tudo que eu fiz foi porque eu quis fazer. Já tive propostas para, por exemplo, fazer cirurgia no meu nariz. Eu nunca topei, porque o nariz é meu, não quero fazer, não quero mexer. E não vai ser a pressão que vão me colocar, tem que fazer. Não, não tem que fazer. Eu vou fazer se eu quiser fazer. Então, tudo que hoje foi mexido no meu corpo foi porque a Paula quis fazer. E não foi por pressão exterior. Era porque eu queria. Mas a pressão exterior me deixava triste, porque eu falava, cara, eu não sou como as pessoas querem, porque eu não tenho grana, porque eu não tenho oportunidade. Porque talvez se eu tivesse grana, eu tinha entrado no Big Brother já com botox, já com preenchedor, já com a cirurgia plástica, porque tinha mulheres lá dentro da casa que já eram assim. E aí, então, eu não era o padrão que as pessoas queriam que eu fosse. Eu não tinha nem roupa pra vestir lá dentro, amigo. Então, eu tinha style agora pra me vestir. Tudo que eu sempre quis, eu tive acesso. Mas não por pressão. Porque o de fora me deixava triste. E tudo que eu fiz foi porque eu quis fazer. E que legal. E nisso, nessa mudança estética, como você disse, foi muito mais do que só uma mudança estética. Porque isso também embasou a nova Paula. Sim. Com a nova maturidade, com a nova cabeça, com o novo posicionamento. É uma frase que a Nicole posicionamento. Balls usou há muito tempo atrás na Fazenda. Ela usa até hoje, quando eu tava agora no Carnaval no Rio de Janeiro, na casa dela. E ela continua a repetir. A gente é uma embalagem, é muito difícil dizer isso. Mas a gente trabalha com a nossa imagem. Você sabe disso, Sim, Lucas. verdade. Você se mata no CrossFit todo dia. Verdade. Ou não, eu tô errada. Sim, então, então a gente tem que fazer assim atividade física, a gente que trabalha com a nossa cara, com isso, a gente é o produto. Ou a gente vende o nosso produto, que é a gente mesmo, e se vende como acha melhor, ou então não vai fluir. Então eu acho que hoje eu posso me vender dessa forma. E que legal. E Paula, falando isso, assim, eu gosto da forma como você fala, porque você fala de uma maneira muito convicta do que você tá falando. Sim. Teve, assim, por exemplo, não sei se você acredita, assim, em questão, nas coisas quando elas são pra ser. Teve aquela coisa, assim, de você sempre idealizou essa vida que você tem hoje? Porque, assim, eu falo assim, vontade, olha, eu quero ser, sabe, Não. jogou pro universo? Não. Não. Eu só tinha na minha cabeça quando eu era criança, e eu sempre repetia isso ao longo dos anos, ali mais ou menos desde os 6 anos de idade, porque eu sempre fui muito artista na escola. Eu não era da galera do esporte, eu era da galera que dançava, que fazia teatro na escola. Eu sempre fui muito boa com isso. Isso era o que eu sabia fazer. Então eu falava pra minha mãe que de um jeito ou de outro eu ia passar na televisão, só que eu não entendia como. E ela falava assim, você vai passar na televisão, então. E eu só falava, mamãe, eu vou passar na televisão um dia. Eu vou aparecer na televisão e eu não sei como. Ela falou assim, então, tu vai passar na televisão. Então era a única certeza que eu tinha. Que eu iria parar na televisão de um jeito ou de outro. De alguma maneira. Não que eu usaria a internet pra ganhar dinheiro. Não Entendi. que eu seria uma influenciadora digital, mas que eu iria pra televisão de alguma forma. Isso eu tinha certeza. Ah, então isso aí foi o canal, né, que o universo entendeu pra te pegar ali, né? Exatamente. Eu falo isso, Paula, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito espiritualista. Então eu acredito que onde a gente quer chegar, a gente chega. Depende muito do que a gente idealiza pra nossa vida. Por isso que eu falei contigo que hoje é o dia do Portal 369, é o dia que a gente pode mentalizar qualquer coisa. Isso, vai acontecer. Eu sou muito. Eu entrei nessa pergunta justamente porque nos bastidores você disse isso, né? E eu acredito muito nisso, né? Aquela coisa da gente se colocar como vítima da vida. Eu acho que isso não existe. Eu acho que ninguém é vítima de nada. A gente permite aquilo que as pessoas. A gente permite que as pessoas façam com a gente aquilo que a gente
Deixa elas fazerem. Então, assim, quando a gente tá decidido, pode demorar. E a gente. Hoje a internet, você trabalha com isso, acho que você entende também, que a internet, as pessoas precisam entender que ali a gente mostra só o que a gente quer mostrar. Claro. Né? Então, assim. Se ele soubesse, né? Então, essa Paula maravilhosa aqui, ela não tá assim todos os dias, né? Tem dia que ela tá triste, tem dia que ela não tá bem. Era meu sonho. Eu falo isso porque, assim, é uma coisa que é a doença do século. As pessoas se comparam o tempo inteiro. É uma bandeja, né, de comparação que a gente cai o tempo Isso. inteiro. Eu costumo dizer, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É por isso que, muito no início, eu fiz muita coisa, que eu digo, de trabalho mesmo, que eu não queria ter feito, porque se você não fizesse, você não estaria na mídia. Você não ia, tipo assim, não ia ser legal o suficiente pra caminhar com os outros. Até que eu cheguei num ponto, cara, eu nunca fui Maria vai com as outras. Demorei 1 ano e meio pra entender isso. Eu não vou ser Maria vai com as outras. O que é meu, vem até mim com facilidade. É isso aí. Não adianta, vem até mim com facilidade. E a gente não tem que se colocar em determinadas situações só porque as pessoas querem, não. E eu acho assim, como a gente fala de vitimismo, as coisas acontecem. Você senta na cadeira de vítima uma vez na sua vida. Você só volta pra lá se você quiser. Fizeram comigo? Tá bom. Agora eu vou aceitar de novo que façam isso? E o que eu consigo aprender com isso? Né? E agora? O que eu tiro disso? Mas a gente só pode sentar na cadeira de vítima uma vez na nossa vida. Sentou? É vítima? Ok. Bate a poeira, levanta e vai. É isso aí, eu penso sobre isso. E Paula, você disse pra gente que você veio a entender melhor um pouquinho sobre esse universo da internet tem 1 ano e pouco pra cá. Sim. Você participou de 2023, então faz sentido, né? Onde tudo muito aconteceu, você assimilou as coisas, tudo bem. Teve, assim, um momento de virada de chave nessa consciência, assim, cara, o que eu posto, as pessoas acompanham, as pessoas compram, as pessoas me perguntam. Ou, assim, você foi aprendendo na tora, assim, e de repente as coisas... Ou teve um momento de... Foi um momento de dor que eu entendi que as pessoas me acompanhavam de verdade. Foi quando meu pai teve um AVC. Foi agora, recentemente. Eu digo que eu aprendi o que é internet de verdade de janeiro pra cá. Caramba! Nós temos exatamente, então, 5 meses. Que você teve essa virada de chave mesmo, assim. Sim, entender qual que era meu papel na internet, entender o quão a internet, ela realmente tem o poder de trazer vida, mas também de trazer morte, literalmente. Mas foi de janeiro pra cá, depois que meu pai teve esse AVC. E aí a minha vida mudou de cabeça pra baixo. E eu falei, realmente eu tenho que vigiar o que eu levo pras pessoas. E quem que eu quero que esteja conectado comigo e em quem que eu quero me conectar, com que marca, com que pessoas dentro e fora da internet. Porque realmente as pessoas estão aqui, elas estão acompanhando. E tá acontecendo muita coisa. Então foi agora. Não, e assim, eu te acompanho, por exemplo, eu vejo que você tem muito contato assim com a sua família. Muito. Eu vejo que final de ano veio todo mundo lá e ficou na sua casa. Os que não coube na sua casa ficou em hotel. Onde a galera ficou ali, eu vi, gente. Então, assim, eu vi que você tem uma sua conexão também muito grande com a família. Teve uma época também que você foi pro Pará, e foi pra rua, e foi gravar conteúdo, muito interessante. Eu cheguei na época de eleição, e aí não estavam me esperando, cheguei de surpresa. Então, assim, meu ponto de partida foi a minha família para entender o quanto que a internet também afetava eles. Então, por exemplo, falaram que eu tava usando meu pai para ter engajamento na internet. Isso aí me enlouqueceu. Tipo, eu falei, meu Deus, e agora? Então, assim, foi de janeiro pra cá que tudo né, mudou. Paula? Igual a gente tá conversando aqui, a internet, as pessoas camuflam muito ali os julgadores da internet, né? Eu falo isso porque, por exemplo, o Vini, meu amigo, né? Nossa, então. Nosso, né? Beijo, meu Beijo, amor. Vini. Amiga, eu fico chocado. Eu falo, amiga, o que acontece com você? E eu sou o primeiro a defender ele quando eu vejo... Gente, o menino não pode fazer nada. Nada. O menino não pode fazer nada que o povo tá lá, não sei o que, não sei o que. Se o menino posta de Manaus... É biscoito. Se o menino posta de Ceará, não posta de Ceará, é porque não defende a negócio. Gente, que pampeiro. Tipo... os porteiros da internet. Quem é bom, quem não é, entra. Não, sai. E agora, hater? Ei, agora glória. E aí é uma chatice sem fim. A internet é chata. É chata. Pra caraca. Exatamente. Eles selecionam. Entendeu? Porque, tipo assim, eles selecionam quem eles querem. E acabou. É por isso que eu falei, eu não vou mais me colocar num lugar onde ter que agradar a internet. Cheguei no lugar de... vou agradar a Deus e quem está junto comigo vai ter que caminhar. Então, hoje me importa mais, por exemplo, falar assim, Lucas, você que está me acompanhando,
que você tem sentido ultimamente você vendo o meu Instagram? É esse tipo de pergunta que eu tenho feito pra quem tá perto de mim. O Luiz trabalha comigo, eu tenho outras pessoas que trabalham comigo, eu sempre pergunto, e aí, o que vocês estão vendo? Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo e ele falou assim, Paula, eu tava vindo pra cá e ele mandou uma mensagem. A gente só se conhece por Instagram. Ele falou, olha, queria te dar os parabéns, eu tava vindo pro podcast. Queria te dar os parabéns. Tá tudo mudado no seu Instagram. Eu tô feliz em ver isso. E os números só aumentando, e as coisas só acontecendo. Então foi quando eu parei pra pensar, eu tenho que fazer exatamente aquilo que eu acho que é certo, porque eu sempre tive uma intuição muito boa. Eu sou muito espiritualizada, eu sou muito família, eu sou muito amiga e família de Jesus. Então, se eu não fizer as coisas que do jeito que eu acho que tem que ser feito, como eu sempre fiz, que foi por isso que me impulsionou a chegar no Big Brother, e eu entrei no Big Brother, as coisas não vão fluir. Virou aquela frase na minha cabeça. Eu não tenho tempo mais pra perder tempo. Então eu começo a fazer as coisas do jeito que eu acredito que tem que ser feito, ou então não vai fluir. E é por isso que as coisas estão fluindo tão bem, como tá fluindo desde janeiro pra cá, mesmo tendo tantos problemas, tá fluindo também muita coisa boa na minha vida. Eu digo que é a melhor fase depois que eu saí do Big Brother, exatamente do início do ano pra cá. E, Paula, isso que você disse, assim, é de um poder gigantesco. Porque quando a Paula fala que ela faz... Porque eu me vi muito nessa fala dela. Quando você fala que você faz exatamente o que você quer, não significa que você sempre acerta. Sim. Porque você aprende com seus erros. Sim. Porque mesmo você fala assim, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Aí você vai lá, às vezes, e quebra a cara, a vida te ensinou. E aí você fala, ah, tá, então eu preciso E é uma fazer... responsabilidade muito grande, Lucas, a gente tá na internet. Sim. Eu digo que em um ano eu fiquei brincando de internet. A gente não pode estar brincando porque tem gente ali te assistindo. E fez Tem gente parte. tem gente que confia no teu trabalho, que confia em você, a marca dele, a empresa dele, talvez os sonhos dele, as expectativas dele em você. Você tá na internet, então você tá exposto, acabou. Tu tá exposto. Então tem gente que olha e fala assim, olha, eu queria ter uma vida como a sua. Eu me vejo muito em você, eu me vejo realizando o sonho. Eu recebo esse tipo de mensagem. Realizando o sonho como você. Então, hoje, a procura de marcas querendo se conectar comigo mostra essa diferença. Que eu errei muito, mas é também como eu gravei vídeo pro Big Brother. É nos meus erros que eu aprendo. Porque se eu só acertar, eu não aprendi nada. Não é nada. Isso eu gravo pro Big Brother falando. Então, se eu errei em alguma coisa na minha primeira inscrição, gente, eu não quero errar agora, eu quero acertar e eu quero essa chance pra poder entrar no programa. Vocês me dão essa chance? E eu faço assim, vocês me dão essa chance? Porque se eu errei, eu quero acertar. E eu realmente tive essa segunda chance. Então, é mais ou menos agora a chance que eu falo pra internet. Vocês me dão essa chance de novo? Eu já errei tudo que tinha pra errar. Então agora eu quero acertar. Vambora? E realmente eu tô tendo respostas positivas e significativas, assim, gigantescas na minha vida. E seus projetos, Paula? Hoje você vive 100% da internet. Como é que é hoje? Paula tem projetos assim específicos pra fazer? Como é que é? Tá, hoje a Paula vive realmente da internet. Só que por trás vem uma Paula empresária aí. Então, nossa, arrepiei. Ó. Eu não posso estar falando muito porque eu acredito que tem sonhos e propósitos que eles... A prosperidade, ela age no silêncio. Sim. Eu costumo usar também essa frase que a prosperidade, ela age no silêncio. Então, eu sempre tive um sonho de ser empresária. Se tu me perguntar, Paula, qual era a certeza que tu tinha que eu ia aparecer na televisão e que eu seria uma grande empresária? Então, eu tinha muito medo disso, de dar errado. De não fazer isso acontecer. Mas se é um sonho, foi plantado no meu coração e não foi só por mim, foi por Deus também, por que não? Então eu tô colocando isso em prática. É por isso que às vezes as pessoas falam, Paula, tu some da internet, volta. Mas é porque tem muita coisa acontecendo fora da internet. E eu espero voltar aqui pra te contar um pouco mais sobre isso. Spoiler, adorei, adorei. Hoje eu vivo só da internet e vem coisa boa aí. Vem coisa boa aí. Vem coisa boa Perfeito. E Paula, por que Goiânia? Você conheceu o Todo Rafa? mundo faz essa pergunta. Você conheceu o Rafa aqui ou em outro lugar? Rafa Eduardo. Tá, pra quem não sabe, o Rafa Eduardo é meu empresário, né? Isso. E eu fiz faculdade em Goiânia. Fiz biomedicina, estudei aqui de 2011 até 2014. Fiz faculdade em Goiânia. Gente, não sabia. Juro. Novidades aqui pra mim. Então, eu fiz faculdade aqui, aí eu volto pro Pará e trabalho como servidora pública, né? Funcionária pública, por 8 anos. Fiz 2 pós-graduação, sou perita criminal, como eu te falei, e biomédica esteta, ok. E aí, quando eu entro na Casa de Vidro, essa história eu conto pra todo mundo, o Rafa, ele não é de Goiânia, ele é do Tocantins. E aí, na infância do Rafa, ele também passou por muita dificuldade. Ele tinha um grande amigo na infância que literalmente ajudava o Rafa no que vestir, no que comer e tudo. E hoje, esse amigo do Rafa é um dos homens mais bem-sucedidos da minha cidade. Ele sai do Tocantins, o Rafa vem pra Goiânia
E esse amigo dele, que é o Marco Antônio, que é um grande amigo, ele, meu também, vai pra Jacundá e se torna um grande empresário. E ele é meu amigo. O Rafa tava em Nova York quando lança a Casa de Vidro. E aí ele vê Paula Laila, né, de Jacundá. Ele, ué, mas Jacundá é a cidade do Marco Antônio? Vou ligar. E ele ligou pro Marco Antônio. Marco Antônio, quem é Paula? Se tu me perguntar até hoje, eu não sei. Eles não me contaram e não me contam até hoje o que eles conversaram. Eu não sei absolutamente nada do que foi dito sobre mim nessa conversa. Só que o Rafa, ele fala assim, agradece muito ao Marco Antônio. Só agradece, seja grata, porque o Rafa me ensina muito sobre gratidão. E aí o Rafa liga pro meu irmão e fala, olha, tem 20 mil reais pra segurar ela, pra eu ser empresário dela. Amiga, eu não tinha nem parente que tinha esse dinheiro. Falei, gente, o que é 20 mil reais? Meu irmão falou, olha, 20 mil reais é tentador, mas eu não vou aceitar, não. Minha irmã é muito da igreja, ela vai dizer que vendeu a alma dela pro diabo. Na hora, ela vai dizer isso. Aí o Rafa falou, olha, mas quando sair, então eu quero conversar com ela. E quando eu saí, eu conversei com o Rafa por telefone. Isso quando eu fui eliminada no Rio de Janeiro. Ele chegou uma semana depois e a gente se encontrou pessoalmente. Mas no telefone eu falei, é esse cara. E desde então eu tenho a tatuagem do Rafa aqui, tá aqui o nome dele, embaixo da assinatura do meu pai, e eu sou eternamente grata porque ele foi o meu maior prêmio do Big Brother, foi o Rafa. Gente, Rafa Eduardo, conheço ele também, meu amigo, gente, maravilhoso, uma das pessoas, assim, mais iluminadas que eu conheço. Tudo que ele toca vira ouro, tudo é muito que doido. Exatamente. E assim, ele é um cara que é de uma humildade. É de um cara assim que você chega pra conversar. Ele nem imagina que ele é o que ele é. Não, exatamente. E ele é exatamente por ser assim. É igual a palavra de Deus que diz assim, eu sou o grande, eu sou. Aí eu brinco com ele, eu sou o grande Eduardo, eu sou. Tipo, ele é o Rafa Eduardo. Cara, Rafa, um abraço, amigo. Depois te espero aqui também pra gente conversar, viu? Então, amiga, então sim, sua história é maravilhosa, assim. E aí, você contou um pouquinho de tudo isso que aconteceu na sua vida, esse chacoalhão, esse posicionamento, essas mudanças, essas parcerias, essa nova Paula com novos projetos que vem aí. E aí entra esse impacto do mercado de influência e esse posicionamento, né? Você disse um pouquinho de como você se enxerga hoje como influenciadora, porque você pega esse feedback das pessoas, né, para você ter essa maturidade e saber muito bem o que você pode melhorar no seu trabalho. Eu acho isso genial, maravilhoso, né? Bom, se eu tivesse aprendido isso antes, aí era maravilhoso, mas não aprendi. Mas igual eu falei, né? Eu acho que isso fez parte um pouquinho, assim, do processo de amadurecimento. É muito doido. Né? E aí, vamos pro olhar das marcas, assim, de marcas que você já trabalhou, né? Como que você sente, assim, esse mercado de influência que só cresce e muda todos os dias também? Porque eu trabalho nessa área, eu sei que o mercado está cada vez mais exigente, né? E mudando. Hoje em dia não se faz mais, não se engana mais as marcas com números, né? Porque só números de seguidores, não existe, porque a gente sabe, né, que por trás desse universo nosso existem coisas tenebrosas, né, amiga? Sim. Por muito tempo, assim, a gente era número. Por isso que fala que muda o tempo todo. Isso, muda o tempo todo. A gente era número. Então, por exemplo, vamos chamar o Lucas, tá? Quantos milhões de seguidores o Lucas tem? Isso. Ele tem 100 mil. Não. Aí não, Tá bom, a Paula tem 1 milhão. Ah, tá, a gente quer ela. Só que o Lucas seria muito mais a cara, por exemplo, da marca do que a Paula, que tem 1 milhão. Sim. Então, por muito tempo, a gente foi número. Sim. Agora a gente não é número mais. Agora você tem que ser a cara daquilo que você mostra pra galera. E Paula, e você sabe por que disso? Porque as marcas entenderam sobre marketing de influência. Eu dou glória a Deus agora por isso. Nossa, porque assim, antigamente elas eram deslumbradas por isso. Porque era muito sobre isso. Quem tem mais seguidores? E hoje, tanto é que existem empresas que só trabalham com micro-influenciadores. Porque às vezes... eu não acho errado não, tá, gente? Exatamente, porque faz às vezes mais sentido diante da estratégia que vai ser. Às vezes você também tem muito mais resultado. Às vezes compensa mais você fazer uma campanha, por exemplo, no TikTok. Sei lá, quer mostrar o teu podcast. Compensa mais você fazer uma campanha com 50 micro-influenciadores dentro do TikTok. Vamos botar valor pagando R$200 pra cada um. Uhum. Do que você pegar a Paula, que tem 1 milhão de seguidores, tá ali no Instagram, que não tem tanto alcance assim no TikTok, mas tem mais no Instagram, e pagar pra ela um cachê de 15 mil. Uhum. Você vai gastar muito menos e vai ter um alcance muito maior. E assim, e tudo tem a ver também, né, Paula? Que se igual você entender isso, você entendeu tudo. Tanto o influenciador quanto a marca. E eu falo isso de uma pessoa que tá indo pra criar uma marca. Uhum. Então, hoje a gente não é número, mas também qual é o seu legado que você deixa também nesse meio. Porque, por exemplo,
Você pode colocar a cara da Débora Seco aqui do lado que todo mundo vai saber quem é a Débora Seco. Do outro lado, você pode colocar a Fernanda Montenegro que todo mundo vai saber. Porque por muito tempo a gente era televisionado. Sim. Não era internet. Sim. Então, quem vem da televisão pra cá, pode ser que hoje nem precisa ter tanto de seguidores, mas a cara dela todo mundo sabe o que é. Então, às vezes, você quer só a cara. Eu só preciso só do seu rosto ali. Não preciso de mais nada. Só isso aqui. Então, o mercado mudou. E quando a gente vai entendendo que tem essa dança das cadeiras, mais rápido o influenciador para de sofrer. Sim. Ah, sofre menos, amor, porque as coisas estão mudando. E as marcas também param de exigir determinadas coisas que elas não deveriam exigir. Sim. Que aí não é um lugar de fala delas. Isso. E por exemplo, nas reuniões que eu tenho com o cliente para fazer marketing de influência, eu sempre digo, qual que é o seu objetivo? Porque eu sempre digo, vamos supor, eu vou lançar agora, eu quero que as pessoas conheçam meu produto. Veja, eu falo isso que você acabou de falar. Perfeita. Tipo, vamos fazer um time de micro-influenciadores? Você quer atingir, então, X, não, mas aí tem gente que tem o ego, né? Não, mas aí eu queria, de repente, uma Paula, que é do BBB, eu queria... Mas não faz sentido pra você. Você vai gastar, tipo, 15 mil, 20, 30 mil conta ali pra poder fazer e não vai converter. Não é sobre isso. Agora, se você quiser, por exemplo, se você pegar um ex-BBB que acabou de sair do BBB 25, ele tá hypado. E aí, se você quiser uma estratégia de visibilidade e você tiver bolso pra isso, é o momento. Você vai gastar pra ter visibilidade muito bem vista. Exato. Mas se não for estratégia essa, se você quer vender e você faz uma ação com 50, 20 micro-influenciadores, faz um time, postagem 2, 3 vezes na semana, todo mundo vai postar X dia, você vai ver que você vai conseguir muito mais resultado. Sim, são entendeu? essas pessoas que alcançam a minoria que é o que te consome. Isso, exatamente. É eles pensarem, eu preciso chegar dentro da favela. Como? Comigo? Não é comigo, é pra quem tá fazendo dança de TikTok lá dentro. Exatamente. E isso, Paulo, é no universo todo. Por exemplo, eu recebi um convidado aqui também, que foi o Wesley, do Jorge Mateus. Você conhece? A gente falou muito sobre isso. Por exemplo, hoje o que existe de cantores que estão nos top trend do Spotify, mas que não vende show, não faz show, gente. É diferente. Não faz, você entende? Então, tipo assim, aí você se pergunta, gente, como é que o cara tá liderando os top trends do Spotify? Porque ele tem um empresário de 5 milhões, que colocou 5 milhões nele. Por isso que ele tá liderando, entendeu? E isso não é sinônimo de que ele é um cara que lota um show de 20 mil pessoas. Sim. Entende? Então, eu dei esse exemplo porque é mais ou menos como funciona também o influenciador, dependendo das estratégias. Porque, por exemplo, se for um cantor que ele é viral no online, cara, se você for fazer, de repente, alguma ação no online, ele vai virar. Se você quiser um cantor que ele tem o gosto preferencial do público no off, ele de praça, é diferente. Então, a estratégia é diferente. Mas, assim, é bem legal, porque eu vi que você tem esse nível de consciência. Hoje, sim. Hoje você tem, né? Hoje você sim. adquiriu isso, né? Exato. E você acha, assim, que há preconceito? Tipo assim, as marcas estão mais abertas ou ainda há uma luta, assim, nessa questão, assim, de influenciador, de dizer exatamente isso que você acabou de falar? Cobrando coisas que, às vezes, não é da sua alçada. É porque também falta conhecimento, amigo. Ainda, né? Falta conhecimento. É aquela história. Aí, eu gosto de usar muito a Bíblia porque hoje eu digo que é o que mais eu tenho estudado, internet e Bíblia. A gente se perde por falta de conhecimento. Isso serve pra qualquer coisa. Não é só na igreja, não, é pra qualquer coisa. Pega e coloca em prática. Você tá aqui, você tem a sua empresa, você tem uma galera que tá com você porque entende do que tá fazendo. Exatamente. Tem que conhecer. Então, às vezes também, por conta dos clientes, as marcas, é porque falta esse conhecimento. Mas depois que também bate a porta deles e eles entenderam o que tem que ser feito, aí esquece, vocês vão crescer juntos e é só somar, somar. Que eu digo que é uma frase do Rafa, vamos somar junto? Então, somar, somar, somar e somar. Então, eu acho que ainda tem sim essa rigidez. Ainda é meio engessado, mas até as próprias marcas estão entendendo que as próprias marcas podem ser os seus próprios influenciadores. Vamos lá usar um exemplo, CIMED. A própria dona da CIMED, ela é a maior influenciadora da própria marca dela. Caraca, isso foi uma E ela faz as pessoas serem os influenciadores dela de graça.
Com aqueles carros É médios. doido, né? É doido. Entende? Mas o cara teve uma jogada, o cara teve uma sacada que é o que eu falo pra todo mundo, gente, humanização, conexão. A empresa deixou de se posicionar como aquela coisa catalogada de arte, pronta, que lá deixou de funcionar, gente. Bora colocar a cara no... A gente teve um episódio aqui que falou de uma empresária justamente isso, que ela vestiu um vestido de debutante e saiu no terminal, no ônibus, andando de ônibus. Que loucura. Menina, e ela conseguiu vários seguidores. Ela falou, gente, o povo falou que eu queria biscoito. Não, eu queria que a minha marca fosse vista e ela foi vista. Então, Não, lá na minha cidade teve uma que fingiu ser presa. Socorro, gente. Parou a cidade. Ninguém nunca imaginou que aquela mulher ia fazer aquilo, assim. Pronto. Que foi que ela fez pra ela ir pra delegacia. Era uma promoção numa loja, ela vendeu tudo. Olha aí. Eu me arrepio de Estratégia. falar disso. Estratégia. Ninguém tinha feito isso dentro daquela cidade. E olha que doido, né? Aí metade da cidade falando que a mulher era doida, a outra metade falando que incrível. Eu entrei pro time pra falar que ela era sensacional. Pronto. Não, Ela total. vendeu, ela zerou o estoque, zerou. Pronto, acabou. Pronto. Então é sobre isso, É gente. so- É o que eu sobre falo, é isso. você dar a cara. Principalmente quando você é o dono da marca, quando você tem ali poder. E eu falo sobre isso. Às vezes você, empresário, eu sou tímido, não nasci pras câmeras. Beleza. Humanize a sua empresa. Traga alguém, então, pra ser. Pra falar, pra humanizar. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Verdade. Acabou aquilo de panfleto, de certinho. E outra coisa, conteúdo, aquela coisa bem montada, bem certinho, aquilo também deixou de fazer Não. conexão. É errar, falar, errou. É isso que vende. Entendeu? As pessoas querem ver a Paula arrumando o cabelo. Você já viu, Paula, que tanto que tá em alta aquele tipo de conteúdo que você tá arrumando o cabelo, tá falando de um trem? Não sei o que, o povo tá aqui, não sei o que. Isso, gente, inclusive, vou lançar minha marca. Isso faz sentido. Às vezes você tá no carro, tá maquiando. Ou às vezes a pessoa tá... Eu já vi gente cozinhando, fazendo um macarrão. Gente, olha... vou É a lançar vida. Gente, a gente tem que procurar trazer a vida real pra dentro da internet. vida de verdade. Já que a internet é uma vida montada, entendo. A internet ela é uma eterna montação. Pra mim chegar aqui, eu tive que fazer o cabelo, eu tive que fazer uma maquiagem, eu tive que vestir uma roupa. Essa roupa já é de uma marca que tá vindo pra cá pra dentro do podcast. Vocês entendem? É uma Exatamente. eterna montação. É sobre Tá? isso. É uma eterna montação. É sobre. Para de acreditar em tudo que vocês Em vêem tudo na que vocês internet. veem. É sobre isso. A Faz pa- internet é uma montação. Não, Você tem que se preparar para aquilo. Então, quanto mais real você for, mais a tua vida real, mais humanizado, que é a palavra que você falou, essa é a palavra. Mais conexão você vai ter com a sua Amiga, as marca. pessoas... Você lembra daquilo que o povo... A Boca Rosa fez um story com o time dela. E aí o povo viu lá que... Gente, olha lá, na televisão tem lá... roteiro pros stories. Tem, gente. Roteiro pros stories. Faz parte. Gente... Eu lembro que tinha uma época que tinha uma turma aí que me falava que horas que eu tinha que acordar, que aí eu tinha que me espreguiçar. Aí depois eu tinha que pegar o meu cachorro, dar um beijinho no meu cachorro. Eu virei e falei, como é que é? Que? Não. Eu falei, eu sou um robô. Eu sou uma máquina. Aí agora eu falei, agora foi que deu. Eu falei, agora... Amiga, eu falei, inacreditável. Eu falei, quer saber? Rasga isso. Pra todo Pronto. mundo na rua. Dá licença. Não Não dou conta. quero. Falei, Não quero. como é? Não, e não existe receita de bolo também. O que Entendeu? é o que vai funcionar pra um não funciona Não pra funciona outro. pra outro. Ah, que eu quero a vida do Carlinhos Maia, por exemplo. Que todo mundo considera ele como um rei do Instagram. Ah, que eu quero a vida da Virgínia. Ah, que eu quero a vida da França e aí que o namorado dá um avião. Ah, vocês param com essas coisas porque não existe isso. Não existe. Não existe, gente. Se existisse receita de bolo, todo mundo tinha 50 milhões no Instagram. Exatamente. Todo mundo vendia show. Exatamente. E o que dá enlouqueço. certo pra Paula, o Não, que dá enlouqueço. certo pra Paula, não dá certo pra um, o que dá Eu certo pra Virgínia. enlouqueço. não dá- Eu enlouqueço. É sobre, gente, a internet Duas Maria, é um uma- Zé Leonardo pra ver se dá certo. Pra ver se dá certo. E, amiga, e quantas que é pessoas a essa? gente vê querendo ser Virgínia, fazendo igual e não dá certo, Gente, que loucura. Não, dá. o povo é... Não, gente. Não dá. Gente, não para, dá. gente, a internet... Oh, meu Entendeu? Deus do céu. E você precisa gerar valor. As pessoas precisam te olhar como referência. Isso é doloroso. Você sabe que eu falo que é o caminho que a gente Isso é vê? doloroso, gerar valor. Gerar Dói. valor, dói. Pro influenciador, dói. E sabe o que eu falo pras pessoas? Quando você sabe que você tá no ponto certo, é quando você começa a se tornar referência. Quando as pessoas falam assim, Exatamente. nossa, Lucas, eu adoro fazer... Porque, por exemplo, eu mesmo, todo dia eu posto...
Eu lá no meu cantinho de oração, lá dentro de casa, eu posto. E aí tem gente que fala, nossa, Lucas, como é que você faz isso? Como é que é o ritual pra você todos os dias conseguir? E aí eu vejo, caraca, né? Às vezes a gente tá postando, acho que ninguém tá vendo, e as pessoas te têm como referência. E quantas pessoas não tem, né, Paula? Por exemplo, gente, eu tenho 23 mil seguidores, a Paula tem 1.200.000. É muito doido. Você pensa que loucura, né? Então, assim, a quantidade de coisas que às vezes você é referência na vida de uma pessoa que às vezes você não conhece. E isso, o valor que você disse, dói. Quando você entende que você realmente tá chegando na vida das pessoas, talvez você tá chegando de um jeito errado. É pior. É pior. É muito pior. Então, você tá na internet, você tem que vigiar realmente o que você leva pro seu Instagram. O que você tá mostrando nos seus stories. Gente, tem gente ali que tá por você. Se você dizer agora, amarra uma pedra no pescoço e pula, ela vai fazer. É uma responsabilidade gigantesca, Lucas. Então, você começa a entender realmente quando você se torna referência. E eu vou dizer por que pra mim dói nesse sentido de gerar valor. Porque eu me perdi no meio do caminho, eu digo que eu me perdi ali. Parecia que eu tinha perdido minha identidade, porque até acordar de manhã eu tinha que ir espreguiçar, pegar meu cachorro, não sei o quê. E todos os dias fazia a mesma coisa, a mesma coisa. Eu falo, gente, que isso? Então, você ter que recomeçar é muito doloroso. Tipo, apaga. Então, o que ficou pra trás agora, pelo menos pra mim, foi isso. Que foi esse start agora no início do ano, quando meu pai deu AVC, apaga. Tudo que eu tô fazendo tá tudo errado. Corri tanto pra nada. Hoje em dia não é dinheiro que resolve a situação do meu pai. Exatamente. Não, Valeu a pena fazer tudo que eu fiz? Não. Não. É sobre Por isso. dinheiro, tá? Eu tô falando de dinheiro. Por dinheiro? Não. Não. Pra mim, não. É sobre... É importante, igual Não isso que é você sobre tá dizendo. dinheiro hoje mais. Pelo menos pra mim. Quanto mais rápido também o influenciador entende que não é sobre dinheiro, não é sobre dinheiro. Porque às vezes hoje tem trabalhos que eu pego que eu ganho só porcentagem em cima da tua marca. Porque a tua marca também faz sentido pra mim. Perfeito. Porque quando somos valores, né? Por exemplo, a marca que eu tô vestida hoje pra mim, ela faz sentido pra mim. Entendi. Ela me veste muito bem. Entendi. Os acessórios que eu tô usando, a gente já criou esse vínculo. Me serve muito bem. Por que não? Perfeito. Então, eu não ganho cachê deles, ganho porcentagem ou a visibilidade junto com eles, porque pra mim é incrível. E outras coisas não, outras coisas realmente, você tem dinheiro, né? Porque só parceria também não paga as tuas contas. E outra você coisa. Você precisa disso também. E outra coisa também, Paula, você não acha também que essa questão de que as pessoas às vezes brincam demais de ser influenciador? É porque eu acho que também a responsabilidade disso é porque botam um glamour muito grande em ser influenciador, em estar em todos os eventos, em todos os shows, ser convidados. E aí quando você tá lá dentro, você vê que, nossa, que fútil, né? Isso aqui não... Estar aqui é bom, tudo bem, mas isso aqui não é o X da questão. Então, ó, pra ver agora, o último evento que eu fui, por incrível que pareça, foi um evento da igreja que eu cresci, que meu pai me doutrinou, que é a igreja católica, e eu cresci por muitos anos na igreja, antes de entrar no Big Brother, servi por anos, enfim. E aí eu fui. E me deram uma pulseira de acesso especial e automaticamente me deram acesso a camarim. E depois eu até postei no meu Instagram. Não foi sobre o acesso que me deram. Não era sobre ser VIP, mas era sobre fazer parte. Pertencimento. Merecimento, pertencimento. Não adianta, quando realmente é pra ser, chega até você. Porque eu fui pro evento, eu não sabia nem onde eu ia ficar. Eu nem sabia que eu ia ter acesso a camarim. Eu não fui pra ter acesso ao camarim. Por exemplo, o Padre Patrick, que hoje é estouradaço aí na internet, engajado e tal. Eu sabia que ele estaria lá. Eu ia dar um jeito de falar com ele, mas eu não sabia que foi preparado um momento para que eu chegasse até ele. Entendi. E foi preparado dessa forma. Eu falei, muito obrigada pela oportunidade. Então, depois eu recebi um feedback muito louco, falando, quem te viu lá entendeu que você pertencia àquele lugar, que foi o que você falou. Quem te viu lá entendeu que não era porque você tava com uma pulseira de camarim, não. É porque você tava no meio de algo que fazia sentido pra você. Que você tava feliz com aquilo, que aquilo fazia sentido pra você. Não é à toa, Lucas, que hoje pra todo mundo eu pergunto, quer fazer? Faz sentido pra você? Se fizer sentido, a gente vai fazer. Eu aprendi essa frase com a Aline do Ruge, a sererê, raderê, dentro do Big Brother. Faz sentido pra você? Então faça. Se não faz sentido, se pergunte. Então não faça, porque você já tem a resposta. Faz sentido, Paula, você fazer casa de aposta hoje? Não mais. Então não faça. Perfeito. Faz sentido, Lucas, você ter que lidar com esse cliente que só te dá dor de cabeça pelo dinheiro que ele te paga? Se ele tá me dando muita dor de cabeça? Abra mão. Você pode ter certeza que se ele te paga 5 mil no mês, vai vir um cliente que vai te pagar 10.
Verdade. Você pode ter certeza disso. Mas sempre se faça essa pergunta e leve pra sua vida. E quem estiver ouvindo a gente agora, se é uma ou se é 20 mil, não sei. Sempre se pergunte, faz sentido? Você vai saber a resposta. Faz sentido? Então faz. Não faz sentido? Não faz. Paula, temos aqui a proposta. Não é mentira. 300 mil pra você fazer o OnlyFans por mês. Eu me perguntei, faz sentido? Eu falei, não faz sentido. Então não faz. E eu não fiz. Não é sobre dinheiro, né? Exato. Então, hoje eu entendo que não é mais sobre dinheiro, é sobre valor. Por isso que hoje, pra mim, gerar valor dói. Porque depois que você perde tempo querendo dinheiro, pra você recuperar valor dá trabalho. Porque dinheiro volta, valor não. Valor não. E aí, pra você recuperar valor, é muito mais difícil do que Muito. dinheiro. Se eu já fiz milhões, eu faço de novo. Eu já fiz milhões. Eu faço de novo. Exatamente. Fazer dinheiro é muito fácil. É. Agora, como que você vai fazer dinheiro? É sobre aquilo que eu falei. Sobre Eu faço você de se novo tornar milhões. Faço. referência, E aí? valor. Mas e o valor para as pessoas que estão te assistindo, que estão te consumindo? Como é que você vai fazer isso? E é Me explica. E, Paulo, é o que as pessoas estão se perdendo. Nadar, meu patrão. Meu patrão, você vai se cansar. É, exatamente. Eu estou aqui hoje cansada, por exemplo, porque eu venho de uma semana onde eu tô nadando contra a maré para não ir de desencontro com aquilo que eu determinei na minha vida. Então eu não vou me render àquilo que eu decidi que não faz mais sentido. Não faz. Ainda que o pau tore. Pode torar, pode cair. Se não faz sentido, não faça. Não, Paulo, isso que você tá falando é muito maravilhoso. E assim, eu vou te falar, se eu te admirava, eu te admiro muito mais, porque Eu esse adoro nível... você sabe, pega até na minha mão. Eu te adoro, Não, de verdade. e assim, você é gato. obrigado. Você já viu ele depois no CrossFit? Olha ali, assim, camisa delícia. E tipo assim, gente, eu fico muito feliz porque, cara, esse nível de consciência aqui são poucos seres humanos que têm. Porque, cara, olha o que a Paula tá falando aqui. É o significado da essência, do valor. Eu tava falando com as meninas agora com a minha equipe, porque a gente tava comentando sobre cliente. Eu falei, gente, na próxima reunião a gente vai conversar com esse cliente. Porque se não fazer sentido, não faz. Não é, porque às vezes a gente... embora. Entendeu? Você não endoida com esse cliente, não. Entende? Porque às vezes a gente fica assim, Sério? mas eu preciso pagar a conta e tudo mais. Não, pô, deixa as contas pra lá e deixa ele endoidar pra lá. É, exatamente. Vá pra lá, Sim, atrasa a conta, ó, atrasa a conta, fica sem pagar, mas não mexe com quem vai te dar dor de cabeça. Sabe por quê? Trava o que é bênção na sua vida. É Por exemplo, sobre. gente, eu nunca imaginei que eu iria namorar no meio do caos que está a minha vida. Eu estou namorando. Quem é que hoje, no mundo que é tão doido, igual eu tô vivendo hoje, decide... Mulheres. Que um homem vem e te conhece e fala assim, eu vou colocar uma aliança no seu dedo. Não tem. Tá difícil. Gente, o trem tá difícil. Tem mulher aqui nos bastidores assistindo nós. O trem tá difícil. Então, por isso que eu falo... quando eu fui abrindo mão daquilo que não faz sentido, que estava prejudicando as pessoas e que estava me prejudicando, e eu abro mão, não adianta, vem as pessoas me perguntam, Paula, mas qual foi a fórmula mágica para você entrar no Big Brother? Não teve fórmula mágica. Eu era a Paula com a minha essência. E aí eu deixo a minha essência para poder tentar viralizar, tentar me enquadrar, tentar vender uma coisa que não dá, gente, não vai. Então, por exemplo, eu nunca imaginei estar namorando nesse momento da minha vida. E quando eu conheci ele, eu falava assim, eu tô na pior fase da minha vida. Ele, para de falar isso, para de falar isso. E eu logo no início falei, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Mesmo com a minha vida tendo feito um 360. Mas eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, porque é a fase onde eu tô encarando muitos problemas. Eu digo que o silêncio de Deus, às vezes as dores dos olhares assim, que te olham e falam, tá, mas e aí? Você tem que recuperar a confiança das pessoas de volta, é que nem uma traição. Você trai lá e depois precisa recuperar. Será que vai? Talvez não, talvez sim, de alguns sim, de outros não. Talvez os novos que chegarem, que estão entendendo que você é uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova profissional. Ah, tá, eu aceito, então eu quero, e vem pra perto. Mas às vezes aqueles que já passaram não vão querer mais. E aí pra mim poder me desprender disso, de marcas como, por exemplo, Dakota, eu fiz Dakota lá atrás. Se eu tivesse tido mais inteligência, eu teria segurado Dakota tava comigo até hoje. Entende? Dakota estaria comigo até hoje. Então, são esse tipo de coisa assim, que teve marcas que eu perdi a oportunidade porque eu aceitei outras coisas. E aí, naquele momento, se eu tivesse pensado, não é sobre dinheiro, é sobre valor. Tem uma diferença. Quando você tem dinheiro e quando você tem valor. Quando você é bem pago, mas quando você é valorizado. Por exemplo, eu fiz uma marca agora que falava
São duas marcas falando sobre a mesma coisa que hoje tá muito em alta, que é sobre o Pix. Não tem nada a ver com bets, tá, gente? Que é quando você compra os seus bilhetes, e aí você vai lá e participa e tal. Até a cor da marca é essa. Lilás, roxa. Essa aqui é a cor que as pessoas... Por isso que quando eu cheguei, me deu um negócio, porque se me olharem com a roupa que eu entrei na Casa de Vidro, eu tava exatamente com a roupa dessa cor. Até hoje, quando eu posto algo dessa cor, as pessoas ligam a Paula de verdade, porque até a Casa de Vidro eu digo que eu era eu. Então, a Paula de verdade, vestida com isso aqui. Então, eu falo sobre o mesmo produto, só que em uma marca, eu e meu público não era valorizado. E chegou a outra marca que agora nós somos valorizados. Então, por exemplo, no domingo, eu acordei, fiz uma oração e saiu uma cota premiada para uma seguidora minha. E aí ela falava sempre assim no meu direct, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Quando eu vi o nome da bendita, eu falei, meu Deus, o poder que tem. Eu olhei, é sobre isso, é sobre você ser valorizado. Então, eu hoje prefiro trabalhar com marcas onde eu e quem me assiste é valorizado, do que ganhar pouco, se tiver que ganhar, que ganhe pouco. Mas se for pra mim ganhar muito dinheiro e não fazer sentido, pois pode ser, pode pegar descendo que subir na contramão. Não vou, gente, eu adorei a aula da Paula aqui. Porque assim, quando a gente tá bem alinhado com onde você quer chegar, você tem esse nível de consciência. Exato. E tudo que passou foi aprendizado. Exato. Tudo que passou foi o momento. Então, sim, seja como Paula, sabe? Porque a gente aprende muito. E a vida, gente, ela não volta. Ela não volta. Não. A gente amadurece, a gente perde tantas coisas. Mas eu costumo dizer... Eu falo isso muito nos meus stories. Agradeça mesmo quando... Sabe quando é que você é grato? É quando você tá na desgraça. Exatamente. Entendeu? É quando você tá agradecendo quando você tá devendo. Quando você tá agradecendo quando você tá... Entendeu? Exatamente. Então, sim. Porque, assim... Esse é o desafio. Ser grato quando tá tudo dando bom, gente, não é ser grato. Pelo amor de Deus. Fácil. É muito fácil. Então, sim. Escolha lugares. Escolham pessoas. Escolham parcerias. Escolham as coisas boas pra você. Porque quando você se torna e você escolhe não ser bem pago, mas ser valorizado, aí você vai ver que as coisas deslancham. E tudo que você passa, que é aquilo que a Paula falou, de dificuldade, você pode ter certeza, porque é que Deus está preparando algo para ela, ó, muito maior Toda do que ela vez. espera. Agora aproveita e já pega também essa visão. Toda honra, ela precede de uma grande humilhação. Sempre. Sempre. Se você parar pra pensar, grandes nomes, pessoas precederam por uma grande perca. Vamos lá. Vamos à Boca Rosa, a marca dela? Quando ela lança a marca dela, ela dá aquele alvoroço todo com a Paiô. E sai da Paiô e dá aquela confusão com a Paiô. E agora vai Paiô, vem Paiô. E como é que vai fazer? Deu um grande problema. E ela vem agora e lança a marca dela, que é só dela. Ah, agora faz sentido. Só a Boca Rosa. E aí vira esse auê todo que virou. E ela pega o micro-influenciador de dentro da favela. Ela pega o motoboy que é de dentro da favela. E aí é bom a gente olhar esses exemplos assim. E aí vem a CIMED que faz isso. E aí tu olha e fala assim... Putz, é isso. Se eu alcançar a minorias com um preço legal. Com um produto que vai viralizar. O básico que funciona. E a gente fala da academia, dá certo. O básico funciona também aqui na internet. É por isso que é quando você tá cozinhando, porque é o básico. Você tem que cozinhar pra poder sobreviver. Ah, eu tenho que lavar o meu cabelo. Ok, então é o básico. Então tô lavando meu cabelo, tá ouvindo aí? Eu tô te contando isso. Então assim, toda humilhação, depois vem uma grande honra. Uma grande vitória sempre precede uma grande perda. Sempre vai preceder algo muito ruim. Sempre vem uma fase muito ruim para que algo melhor lá na frente aconteça. É de praxe. Eu nunca vi alguém dizer que teve uma fase ruim que depois não vem aquela grande fase boa que você vai falar, olha, é isso, é por isso que eu tava passando por isso. É sempre assim. Ai, gente, que delícia. Eu ficaria aqui horas conversando com a Paula. Foi maravilhoso, amiga, te ter aqui, compartilhar com a galera. Você me ensinou muito, viu? Você Arrepiei também. em vários momentos que você falou, e porque, assim, super Ser me grato vi. na desgraça é que ele falou, eu vou levar, é muito isso. fácil. É verdade, E é amigo. isso, amiga. Muito obrigado por tudo, tá? Obrigado por estar aqui, obrigado por contribuir com a sua história, com o seu profissionalismo, com a Hoje sua sim, presença, tá, gente? com o seu tempo. Hoje sim. E é isso, gente. Obrigado, viu, Paulinha? Eu que agradeço, Eu agradeço. Gente, É tudo de bom, eu só encontrei ele no show da Joel, mano. é só isso? Só pra bater cabelo? Gente do céu, a primeira vez que eu conheci o Lucas pode bater no cabelo. Foi verdade. Mas de verdade, ele é um querido. E a gente percebe quando as pessoas são queridas, foi por isso que eu fiquei mudando o horário, porque eu realmente queria vir aqui. E eu tava tentando fazer, e eu até falei, Deu, eu falei, gente do fez. céu. Meu namorado que me ligou, falou, vá pro podcast, você tá doido? Eu falei, meu Deus, o podcast, corre pro podcast. Então, assim,
O Lucas é muito especial. Quem é cliente do Lucas, aproveite mesmo, porque ele é um querido. No meio dá pra gente sentir de quem que as pessoas gostam ou não. E ele é muito receptivo e ele recebe muito bem. Obrigado. Então é isso. Obrigado, gente. Pra todo mundo tá a gente fala escutando daqui, você escuta daí. Um beijo, até Cheiro. mais, hein?